Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma alegria, uma honra chegar até a tua casa, até o teu WhatsApp ou através da sua TV, da sua viagem, através do nosso canal no YouTube. Inclusive já inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Imel Rio Preto. O nosso culto ele é transmitido ao vivo pelo Facebook, porém depois a gente faz um corte só da mensagem, né? Só ali da palavra, e a gente coloca lá no YouTube. Já temos, olha, muitas mensagens no YouTube. E nós também estamos no Facebook, no Instagram, no X, nas principais redes sociais. Eu já convido você a nos seguir, a compartilhar nossas fanpages e seguir a nossa página e se inscrever no nosso canal. Vamos lá, quem quer ler o verso primeiro? Eu já vou passar o microfone. João, capítulo 20, verso 1. Pode começar. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 14. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone, que esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos seus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana,
Estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Senão a gente vai continuar lendo e aprofundando cada vez mais, né? Que bênção, irmãos. Que narrativa maravilhosa que nós vemos aqui do apóstolo João, deste domingo pela manhã, que foi, como podemos assim dizer, uma verdadeira epifania, né? A verdadeira demonstração do poder desse Deus maravilhoso. Consta aqui que, logo cedinho, quando as mulheres chegaram lá, ele não estava no túmulo. Olha que interessante. Olha que coisa magnífica. O túmulo que foi lacrado. Tentaram de tudo, né? Impediu o que a palavra de Deus fosse realizada. Eles tentaram de tudo para impedir que as promessas de Deus acontecessem, que as profecias que foram ditas lá atrás pelos profetas se cumprissem. Tentaram de tudo, mas não foi possível. Esse Jesus, que está aqui, descrito para nós, por João, e também tem em Marcos e Lucas, né, nos outros evangelhos, ele ressuscitou. Sempre digo que Páscoa, não que o Natal não seja importante, irmãos, mas a Páscoa, ela é o símbolo máximo da fé cristã. Sabe por quê? Porque se a Páscoa não existiu, se a ressurreição dele não foi verdadeira, tudo está sendo em vão. Você já parou para pensar nisso? Se foi uma farsa, E é interessante que na história, né, eu que fui fazer um pouco de história, né, estudei alguns meses lá, me desembravei fazendo história. Meu Jesus. E nas primeiras aulas a gente já era, na faculdade de História, desafiados, né, a fé da gente, né. Eu lembro até hoje que um dos primeiros trabalhos que eu fiz, de um professor, como que era o nome dele? Ivan, nossa, agora eu não lembro o sobrenome, Ivan Barbosa, eu não lembro o nome completo de mestre, doutor, PhD, né? Esse pessoal que dá lá na Unesp, são sumidades, né? Eu lembro que tinha muitos professores que iam para lá de avião na faculdade, era outro nível, né, Marcos? Não era igual eu que tinha que andar de cometa, né? E aí, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi justamente provar que as 10 pragas do Egito foram apenas acontecimentos e não foram nada daquilo que estava relatado, como a gente vê na Bíblia, como milagres. Eu lembro disso até hoje. Então eu fico pensando assim, irmão, quanta coisa que a história já desvendou que eram farsas. Vamos começar a parar para pensar um pouquinho? Se a gente olhar para o nosso passado, se a gente olhar para a nossa historiografia, se a gente olhar para a parte acadêmica, quanta coisa que a ciência já não conseguiu provar que era falso. Só que tem uma coisa que até hoje ninguém conseguiu provar que foi falso. Que Jesus ressuscitou. Então, de duas uma, igreja, é o que Charles Spurgeon fala, né? Um grande pregador. Eu acho interessante porque ele diz o seguinte: ou prova-se que era uma farsa,
E aí tudo isso aqui é um circo? Uma brincadeira? Ou irmãos, nós estamos carregando uma verdade eterna na qual muitos se arrependerão no dia de amanhã. Eu estava ontem assistindo com a Suzy, a gente fica, antes de dormir, fica essa porcaria do celular, né? A gente fica ali, né? Aí ela deita ali comigo, fica eu e ela lá, e a gente estava vendo um rios de um rapaz que para na... Eu não sei se ele é cristão ou não, eu só sei que às vezes aparecem esses rios para eu assistir, aqueles vídeos curtos, né? E ele chega assim para a pessoa e fala assim, qual que é a religião que você é? É tipo uma entrevista, sabe? Aí ele fica, você já viu isso aí? Gente, quantas pessoas nós assistimos ontem, vários desses vídeos passaram, né? Porque aí você curte um, aí fica só, o algoritmo fica te mandando aquilo, né? Eu e a Suzy ficamos impressionados. Quanto de pessoas estão longe da igreja? Tem muita gente decepcionada com a igreja. Mas o problema dessas pessoas, se talvez você até parou aí, a gente podia até fazer um corte desse negócio, pôr aqueles videozinhos, né? Se você pegou esse corte aqui, está decepcionado com a igreja, não se esqueça, você não pode se decepcionar com Jesus. Aí que é a diferença. A igreja ela é humana, composta por pessoas, que todas elas são imperfeitas, inclusive eu, que todas elas têm falhas, inclusive eu, que todas elas cometem pecados, inclusive eu. Então não desconte a sua frustração da igreja em Cristo. E aí começou a mostrar o vídeo de um monte de gente. Aí a primeira coisa que ele pergunta é, você tem religião? Aí a pessoa fala não. A qual religião você nunca teria? Gente, 99% do que a gente viu no vídeo, evangélico. Aí eu falei, Suzy, tá feia a coisa mesmo, hein? Passou vários. Dos vários que eu assisti, pastor Marcos, a maioria, eu jamais volto a ser, que eram. Aí eu fiquei perguntando, nossa, aonde estamos errando tanto? Sabe onde nós estamos errando? Em pregar a verdade. Porque na hora que a pessoa lê esse texto aqui, e ela entender que isso aqui é uma verdade, se ela está achando que isso aqui é algo que foi inventado, olha, quisera que fosse inventado, porque o que vai ter de gente que vai se arrepender lá na frente, quando descobrir que isso aqui não foi farsa, quando descobrir, irmã, que a pedra que estava lacrada foi removida, quando descobrir que aquele corpo não foi escondido e nem sepultado numa terra, debaixo da terra, mas que aquele corpo reviveu, quando descobrirem que ele voltará para nos buscar, vai ser tarde demais para essas pessoas. Sabe onde a igreja errou? Em pregar isso. A igreja, a gente só se preocupa em pregar cura, milagre, bênção, e é isso que as pessoas precisam, né? Nós nesta terra precisamos disso, precisamos. Só que nós precisamos lembrar de uma coisa muito maior, que é aonde vamos viver após a nossa morte nesta terra. Ninguém é eterno na terra. Só é eterno aquele que vai viver nos céus. E aquele que não viver no céu, nós sabemos onde ele vai passar a eternidade, no sofrimento. É aí que não tem sido pregado mais isso, né? Que as pessoas estão esquecendo. Aí elas descontam a frustração dela numa igreja, numa instituição, numa organização. E a maioria delas, do que eu vi o vídeo, era isso. A frustração delas era na igreja. Eu jamais volto para a igreja. Eu jamais quero saber de pastor. Eu jamais quero saber de evangelho. Evangélico é tudo chato. Teve uma lá que falou assim. Eles querem doutrinar todo mundo. É porque ela não conhece a Metodista Livre, né? Quase dá vontade de mandar um vídeo para ela, né? Vem conhecer a Metodista Livre. Que nós não quer doutrinar ninguém, não, filha. Você pensa o que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, se você pisar muito na bola, não vai dar certo para você chegar lá onde nós queremos. É preciso uma vida de santidade. É preciso uma vida de renúncia. Não que a salvação está em obras. Não, a salvação está naquele que crê. O que a Bíblia diz? Aquele que crer e for batizado. Mas nós estamos vendo um texto aqui.
de um homem que prenunciou, ele disse antes de tudo isso acontecer, de que ele morreria e que ao terceiro dia ele iria reviver. E ainda assim as pessoas acreditam que isso é apenas um conto. Mitologia. A mitologia cristã. É apenas um conto de fadas, é apenas uma história. Olha, irmãos, o dia que essas pessoas descobrirem que esse Jesus está vivo de verdade, e que tudo que ele prometeu é real, e inclusive o que ele prometeu também não é só coisa boa não, né? Ele disse de duas coisas ou uma. Ou nós vamos para o Pai com ele, ou nós permaneceremos no sofrimento eterno. A história conseguiu desmentir tantas coisas. A ciência conseguiu desmentir tantas coisas. Como eu posso dizer, a experiência, né? Depois que a gente teve o iluminismo, John Locke, com toda aquela coisa do século XVII, e depois a gente veio vindo com todo esse conhecimento que temos hoje, quantas coisas a ciência já não conseguiu provar de verdade que eram falsas, que eram mentiras. Mas uma delas, que é a ressurreição de Jesus, ninguém conseguiu provar até hoje. Ah, mas não prova que foi verdade, mas também não prova que foi mentira. Ah, não prova que aconteceu, mas também não prova que não aconteceu. Está entendendo onde eu quero chegar? Agora diga uma coisa, igreja, se não consegue provar que não aconteceu, se a ciência, se os acadêmicos, os estudiosos, os doutrinadores, as pessoas que buscam os saberes, se elas não conseguem provar que não aconteceu, olha, na minha simples ignorância, eu prefiro ficar nas palavras dos ensinos de Jesus. É melhor eu arriscar e sair para ganhando, porque se for mentira eu também não vou perder nada. Porque seguir Jesus não é de maneira alguma deixar de desfrutar das coisas desta terra. É aí que as pessoas se enganam sobre religião. O ascetismo, sabe o que é ascetismo, filho? Já estudou já? Lembra o que é ascetismo? O ascetismo é uma religião, ou vamos assim dizer, um pensamento, onde eu tenho que ter uma vida de privações, onde eu tenho que ter uma vida de muita, sabe, de muito exclusivismo, para eu me transformar, ou para eu me tornar em alguma coisa além daquilo que a sociedade vê. Então o problema da religião são os ascetas. Ó, a gente tem uma aula de faculdade de teologia. O que os ascetas são? São aqueles religiosos extremistas. A religiosidade extrema, que não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, só afasta as pessoas da palavra de Deus. São os ascetistas, os ascetas. O que eles pregam? Eles pregam que eu tenho que ter uma vida, de tanta, para ele crescer, né? Dizendo que Deus vai crescer, mas nada. Não, meu querido, Deus fez o sol, fez a praia, fez o mar, fez as coisas maravilhosas, fez essa terra maravilhosa, para a gente aprender a desfrutar o bom e o melhor que Ele deu para nós. Não tem nada a ver da gente ter uma vida, sabe, restringida. Ah, porque agora eu sou crente, eu tenho... Tá bom, mas o que tem a ver se é crente? Isso quer dizer que você é salvo, glória a Deus. Nossa, eu não ouvi um glória a Deus aí. Tá todo mundo dormindo, hein? Ah, tá. Tem alguém aqui salvo ou não, irmãos? Ah, então tá bom. Eu achei que só eu que ia subir lá hoje, mas não, né? Sabe, ser cristão, seguir, ser discípulo de Jesus, a única diferença é essa, irmãos. É que nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Agora, quer dizer então que eu não posso experimentar de uma pizza deliciosa? Não é? Oh, que benção, nossa, sim. Chegando próximo do almoço já, né? Quer dizer que eu não posso experimentar de uma lasanha maravilhosa? Quer dizer que eu não posso ter uma viagem, curtir uma viagem com a minha família maravilhosa? Você está entendendo? As pessoas, elas misturam muito o ascetismo, é aquela questão daquela religiosidade que é vazia.
A pessoa ela quer se privar tanto, ela quer ter tantas leis, ela quer ter tantas regras, ela quer ter tantas fórmulas, que no fim, sabe o que ela faz? Ela só está afastando as pessoas de Deus. E por isso que muita gente não quer saber de igreja. Ah, porque na igreja eu não posso isso, porque na igreja eu não vou mais poder aquilo, porque na igreja eu não vou mais poder aquele outro, porque na igreja eu não vou poder mais aquilo, porque na igreja eu não vou poder mais aquele outro, porque na igreja... Irmãos, não é uma questão de poder ou não poder. É simplesmente uma questão de liberdade. Eu amo Cristo. Eu quero fazer aquilo que agrada a Cristo. Eu quero ser aquilo que agrada a Cristo. Mas é lógico, tem momento que nós estamos como Paulo, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é o que eu acabo fazendo. Mas sabe que isso mostra? Que somos humanos. Mostra a nossa humanidade. É por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos da religião. É porque é ela que vai nos completar o vazio do que nós temos da nossa existência, que justamente nós sozinhos não somos completos. Precisamos do divino, precisamos de algo superior, precisamos de algo celestial, precisamos de algo fora desta terra para nos preencher da nossa simplicidade humana. Então, ser cristão não é uma questão de eu poder fazer isso ou de eu não poder fazer aquilo. Ah, porque agora eu não posso mais usar isso. Ah, porque agora eu não posso mais comer isso. Ah, porque agora eu não posso mais beber aquilo. Ah, porque agora eu não posso mais aquilo. Irmãos, é simplesmente coisas que... É o que eu sempre falo para a Suzy. Eu falo, bem, cada um cuida da sua vida. Religião não é isso, irmãos. Religião não é ascetismo. E a gente olha muito para a religião como uma coisa ascetista, né? Como uma coisa que, eu tenho que me privar de algo. Mas para que eu tenho que me privar de algo, irmãos? Não é melhor você ter um filho obediente? Hoje eu sou pai, então eu posso dizer. O que você prefere? Um filho que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro? Ou um filho que é obediente àquilo que você pede para ele? O que vocês acham que é melhor? Um filho obediente. Não é tanto no fazer ou no deixar de fazer, mas é no que ele se importa com a gente. Sabe, irmãos? Se essa mensagem aqui da ressurreição for uma fraude, eu e você que acreditamos não vamos perder nada. Em que pese, eu tenho certeza plena que ela não é uma fraude. Mas o maior risco é ela ser verdadeira. E aí sim, aqueles que não creem nela, nessa mensagem, esse sim, hein? Vai ser como nos tempos de Noé. Vocês lembram nos tempos de Noé como foi? Irmãos. Nos tempos de Noé diz que é quando a arca fechou. Ficou uma multidão lá fora, desesperada, querendo entrar. Eu fico imaginando o povo batendo lá, batendo na porta, desesperado, tentando abrir a arca. Traz um pé de cabra, traz um negócio. Filhinho. Que tem de igreja por aí fora pregando esse Jesus. Hoje tem evangelho no podcast, tem evangelho na internet, tem evangelho na televisão. Pastor, mas nem todos eu sei, mas pregam Jesus. Se está a coisa boa ou não, mas estão falando de Jesus, né? Tem internet na rádio, tem internet nisso, tem internet... Irmão, tem evangelho nisso, tem evangelho... Tem todo lugar, está avisando as pessoas. E se ela ainda não quer crer, irmãos, aí é a liberdade de cada um. Eu prefiro crer e não correr o risco de que esse evangelho é verdadeiro, de que essa ressurreição, de que ninguém provou até hoje que foi uma farsa. Ninguém provou. Eu prefiro ficar com a palavra desse Jesus. Sabe por quê? Se a gente começar a parar para fazer uma análise, eu já estou terminando, hoje vai ser rápido. Se a gente parar para fazer uma análise, ainda que essa palavra não seja verdadeira, em que pese nós sabemos que ela é, o que nós vamos perder em segui-la?
Sendo que Jesus ensina a respeitar o próximo. Jesus ensina a amar o próximo. Jesus ensina a ter amor pelo próximo. A amar as coisas. Sabe, fazer as coisas com paixão, com alegria. Não com desídia, nem com porfia, nem com inveja, nem com dissoluções. Se a palavra de Deus é uma palavra que só tem a agregar coisas boas, me dê um ponto negativo do que a Bíblia ensina. Não tem. Eticamente falando, moralmente falando, não existe. Porque a Bíblia, ela em si, ela é absolutamente moral e ética. Ah, pastor, mas na Bíblia lá no passado falava para matar isso, para... Calma, não é isso que eu estou falando. Estou falando do Evangelho de Jesus. Aquele tempo era outro tempo, irmão. Se a gente for começar a ver a lei e andar... Não. Por isso que eu digo que a ortodoxia é perigosa. O que é ortodoxia? Aquela pessoa que pega a letra da lei e quer seguir a letra da lei. Não dá, irmãos. Nos dias de hoje não tem jeito. Vocês viram um vídeo aí de dois moleques que foram lá em Jerusalém e tentaram sacrificar um carneirinho? Quem que viu esse vídeo aí? Porque era paz, vocês não viram? Nossa, só aparece para mim essas coisas, hein? Esse meu Instagram tá com defeito. Aí apareceu ele subindo lá, tentando ir no monte lá sacrificar. E aí tem até um rabi explicando que hoje não é mais possível sacrifício, os judeus não aceitam, é apenas os ortodoxos, os extremos lá, mas naquele lugar não pode entrar, é proibido pela lei e tal, e eles não podiam fazer aquilo. Ortodoxia, extremismo é isso, é querer levar a coisa ao pé da letra. Irmão, não é assim, irmãos. O sacrifício que hoje Jesus ele fala no nosso coração é você procurar a cada dia mais ser uma pessoa melhor. Porque o que a gente vê hoje em dia, o que é? É um odiando o outro, um desejando mal para o outro, um perturbando mais o outro, um desejando, a pessoa ela está conquistando algo, já tem alguém já, sabe? Maldita é a inveja, né? Maldita é a cobiça. Não, o que Jesus está falando, o maior sacrifício que nós podemos fazer, irmãos, não é de cabras, nem de bodes, nem de ovelhas, nem de animais, nem de dinheiro, nem de ofertas nos altares, não. Mas é a gente tornar-se uma pessoa melhor a cada dia. E Júlia, é fácil, eu vou falar para você, nem todo o dinheiro do mundo dessa terra paga você transformar-se numa pessoa melhor cada dia. Porque é difícil. É difícil. Não é difícil? Você tem que olhar naquela pessoa que te fez tanto mal e você ainda amar a pessoa. Amar o serzinho. É difícil. É difícil você passar por tantas situações e ainda assim Jesus nos ensina. Olha, se ele te pedir uma túnica, empresta mais uma também. Se ele pedir para você andar uma milha, anda 2. É difícil, irmãos. Esse é o maior sacrifício que nós cristãos podemos fazer. Por isso que nessa Páscoa, nesse dia de ressurreição, acabamos de ler esse texto. Lembra de uma coisa, irmãos. Ninguém, até hoje, nem nada provou que isso nunca aconteceu. Ah, pastor Júlio, não prova que foi verdade, mas também não prova que foi mentira. Fica todo mundo aí falando besteira, bobeira. Então, entre essas pessoas que às vezes falam asneiras, eu prefiro crer naquele que deu a vida dele por nós, nos ensinou o altruísmo, nos ensinou a amar muito além do que nossa capacidade humana permite. Nós jamais vamos ter, ou vamos fazer esse mesmo amor que Jesus teve. Por quê? Porque nós não somos Ele. Mas nós estamos a caminho, buscando nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Eu prefiro crer que Maria Madalena encontrou o túmulo vazio. Eu prefiro crer que aquela pedra que estava selada, ela não conseguiu segurar o corpo dele lá dentro. Eu prefiro crer que nessa manifestação que ele entrou aqui, provavelmente na casa de mãe de Marcos, né? Lá em Jerusalém, estavam todo mundo com medo. Você viu? A gente leu o texto aí, né? Todo mundo estava com medo. Por quê? Pô, acabaram de crucificar, acabaram de executar o nosso líder. E agora? Todo mundo com medo. E aí? Ele chegou lá. Não tema, sou eu. Eu prefiro crer que ele apareceu.
Eu prefiro crer que ele esteve lá à praia. Eu lembro até hoje a mensagem que o Marcos trouxe, do churrasco na praia, lá na Galileia, né, Marcos? Eu prefiro crer nesse Jesus que comeu, mesmo depois de morto, ressurreto, comeu peixe e mel com os discípulos. Eu prefiro crer nesse Jesus que ascendeu aos céus. Aleluia, que está descrito lá no livro de Atos. E eu prefiro crer que esse Jesus ainda voltará. E cada Páscoa que nós celebramos, já estou terminando, cada Páscoa que nós celebramos, nós estamos mais próximos da volta dele. E cada Páscoa que nós comemoramos, irmãos, nós estamos mais próximos deste acontecimento. Que eu e você possamos continuar firmes. Hoje eu digo para a Suzy, eu falo, amor, antigamente as questões religiosas eram tão diferentes, né? Hoje a gente tem que manter firme para ficar de pé. Eu acho que nunca foi tão pertinente a palavra de Paulo, que é manter-se de pé. Fica firme para não cair. A palavra de Paulo fala isso. E assim seja na nossa vida, igreja. Eu e você. Que essa mensagem da Páscoa, da ressurreição, esse Jesus vive. Vive para nos dar um significado, para ressignificar a nossa vida. Porque quando nós olhamos a nossa vida apenas com os nossos olhos mortais, às vezes ela não tem sentido, né? Nunca na história da humanidade tivemos tantas pessoas buscando a sua saúde mental. Nunca na história da humanidade. Nunca. Ah, Júlio, pode piorar? Eu não sei. Eu não sei nada que vai acontecer amanhã. De uma coisa única que eu sei, que eu quero buscar esse Jesus todo dia. Mas nunca na história da humanidade teve tantas pessoas em busca da sua saúde mental. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos só com os nossos olhos, a gente se perde. Por isso precisamos da religião, por isso que precisamos da espiritualidade, por isso que precisamos desse Deus, de uma maneira para a gente se reencontrar, se ressignificar nesse universo. Porque se a gente começar a olhar, a gente vai ver que nós somos tão insignificantes, né? E hoje a gente vê as pessoas, né, dinheiro, casa, carro, avião. Ah, o fulano agora lá não pode mais andar de helicóptero, agora está a notícia agora, né? Não vou nem falar o nome. Vocês também não estão sabendo dessa? Pô, igreja, só eu que estou... Rapaz, pastor, sai da internet e vai estudar a Bíblia, meu. Rapaz, só eu que estou... Você está vendo, irmãozinho, aí, ó? Hein, Pedro? Tomar na internet que vocês... Deus do céu. Não, eu vi a notícia lá agora que fulano lá não pode mais andar com helicóptero lá, que tá, a ANAC proibiu lá. Depois eu falo. Então hoje está assim, né? Ah, a pessoa é isso e aquilo... o dinheiro, a busca pelo... Calma, irmãos. Isso tudo é tão insignificante na hora que a gente chega num leito de hospital. Isso é tão insignificante na hora que a gente vê que a nossa vida é um sopro. Isso é tão insignificante. Não estou dizendo que não seja bom. Opa, quem não quer ter uma vida maravilhosa, confortável e boa? Todos nós, né? Mas, irmãos, se você não tiver Deus para te dar um significado na tua vida, você perde a linha da tua existência, você perde a linha, sabe, o teu foco. Não perca o teu foco. Muitas pessoas estão perdendo os olhares delas hoje em dia. E aí, elas não conseguem mais enxergar, focar, visualizar. E elas começam cada vez mais aqueles questionamentos internos, né? Aí eu lembro uma palavra do apóstolo João que é lindo. Guarda no teu coração essa manhã de Páscoa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem medo da morte? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem medo de perder o teu dinheiro?
verdadeiro amor lança fora. Tem medo de perder tua família, teus filhos? O verdadeiro amor lança fora. Tem medo de perder tua saúde? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem medo o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho medo do dia de amanhã. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando eu creio nele, que ele é comigo, ele é conosco, essa Páscoa, ela nunca será em vão. Deus abençoe ricamente você que assistiu até agora. Feliz Páscoa, feliz ressuscitação. Não deu para explicar toda a Páscoa hoje, que todo mundo já sabe por que chama Páscoa e tal. Escola Bíblica Dominical aqui é fera. Mas fica essa mensagem, que o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Nem a morte o segurou, nem o inferno o segurou. E você pode ter certeza que ele está nos esperando na cidade celestial. Deus abençoe ricamente. Vem nos fazer uma visita domingo que vem, culto normal, 19 horas, horário de Brasília, às 7 da noite. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.